Vamos falar de educação? Bom, eu sou o professor Marcelo, geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada, isso mesmo, Geografia Irada, onde a gente coloca 3 vídeos por semana para ajudar você. Então, eu sou geógrafo e também sou pedagogo. Sexta-feira é o dia de falar de educação e é isso mesmo, se você se inscrever no canal, toda sexta-feira tem um vídeo especial aí para os estudantes dos cursos de licenciatura e também para os professores. Hoje nós abordaremos sobre a psicologia da educação. Vou falar pertinho aqui de você. É fundamental a gente dominar esses conceitos, não apenas, para ter ali a nossa formação inicial, mas sempre para pensar, porque o nosso grande objetivo é ensinar. Correto? O aluno ele tem que aprender. Nós temos que fazer com que o aluno ele aprenda, entender como funciona a psicologia e o desenvolvimento humano é fundamental para os professores. E esse desenvolvimento humano, galera, ele é um processo longo e gradativo. Então ele não acontece do dia para a noite. E cada um vai se desenvolver, vai aprender na sua maneira e no seu tempo. Então, cada um aprende no seu tempo. Nós, como professores, nós estudamos, bastante, temos a nossa formação e nós vamos aprender cada vez mais a disciplina que nós estudamos quando nós estamos ensinando. Quando nós chegamos na sala de aula, numa determinada sala de aula, a gente tem um grupo ali de 30, 40 alunos, espero que não mais, mas a gente vai começar a passar essa informação para o aluno e tentar fazer com que ele aprenda. Só que cada um, dependendo da sua bagagem, vai aprender no seu tempo. Então, perceba como é importante a gente entender a psicologia geral e todo o desenvolvimento humano. Então, a aprendizagem, ela, claro, o desenvolvimento, ele está relacionado ao presente, aquele momento está passando para o aluno, mas também está relacionado ao quê? Ao passado, a bagagem desse aluno, o que ele tem aí de bagagem e também o futuro, as expectativas que ele vai ter para aprender. E esse comportamento desse aluno, nesse desenvolvimento dessa pessoa, ele vai mudar. Então, a gente muda a forma de falar, muda a forma de agir, muda a forma de pensar, de sentir, de criar. A gente está, em constante processo de mudança. E eu já vou adiantar aqui algo que é importante todo professor perceber, que é o erro. O erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. E isso deve ser fundamental para você falar para o seu aluno que ele vai errar. E errar faz parte. E não apenas pensar em punir o seu aluno, A gente fica só punindo o erro. E aí o aluno tem medo de errar. É claro que ele deve tomar os cuidados, mas ele saber que o erro faz parte desse processo de evolução. Então, algo também bem importante, e hoje a maior parte dos cientistas vão falar aí, que o desenvolvimento ele ocorre durante toda a vida. A gente vai estar sempre aprendendo, desde que, quando nascemos, até quando nós morremos. Nós vamos estar sempre aprendendo. E esse conceito ele é conhecido como o desenvolvimento, do ciclo vital. Quando a gente vai decorrer, e vai aprendendo com a evolução. Então, lembrar, os princípios fundamentais desse desenvolvimento do ciclo vital. Então, primeiro, o desenvolvimento ele é vitalício. Como eu falei, a gente vai desenvolver a vida inteira. O segundo, ele fala que o desenvolvimento depende da história, e o contexto. Então, depende da tua história e o contexto que você está inserindo. A parte cultural, ela é fundamental também, para ter ali o desenvolvimento. Por exemplo, em determinadas comunidades, que você está inserido, todas aquelas crenças, aqueles costumes vão influenciar no seu desenvolvimento, e na sua aprendizagem. Vou dar um exemplo para você. Eu, por exemplo, que nasci na década, vou falar baixinho, de 70, a gente sabe que, a minha parte da infância ali, década de 80, e aí adolescência, década de 90, a gente sabe que muitas, crenças que os meus pais passaram para mim, que os pais até hoje passam para vocês, às vezes não tinha nenhuma comprovação científica. E aquilo ali poderia facilitar ou atrapalhar o meu desenvolvimento. Por exemplo, eu não tomava leite com manga, que a minha mãe falava que fazia mal, que eu ia morrer. Quanto leite com manga eu deixei de tomar? Então, essa crença, esse contexto, essa cultura, essa informação,
ela é passada e propagada e isso pode sim facilitar ou atrapalhar, né, um desenvolvimento. Lembrar também que esse desenvolvimento ele vai ter multidireções, ele é multidirecional. Então a gente vai aprender e é algo que o professor tem que pensar. A escola, a escola vai escolher quando, como e aonde vamos aprender. Olha que coisa engraçada, né? Então a gente estuda muitas informações que a gente às vezes vai usar muito pouco na vida e deixa de estudar informações que seriam vitais. Mas todo esse desenvolvimento ele é multidirecional, tá? Algo também importante, ele é, digamos também, flexível, né? A gente vai se moldando, né, às situações e a gente chama também plástico, que é isso, a capacidade de a gente poder, né, se modificar a cada situação. Então, a forma, né, que os teóricos vão explicar toda essa parte do desenvolvimento, ela depende de três questões básicas, beleza? Então, a primeira é a questão, né, da sua raiz, do ambiente, a questão hereditária e também a questão do ambiente que você está inserido. Então, esse é o primeiro. O segundo, ele aponta, né, que toda atividade ela vai ser passiva, né, da própria pessoa, da pessoa querer aprender algo. Isso é muito importante. A aprendizagem ocorre se o aluno desejar. Se o aluno não desejar, se a pessoa não desejar, dificilmente ela vai aprender, né? Então, quando você está dando uma aula ali, você pode fazer o que quiser. Se o seu aluno não quiser aprender, não há aprendizagem. E o terceiro, claro, esse desenvolvimento ele vai ser contínuo, mas em etapas, beleza? Então isso também é bem interessante a gente pensar. Quando a gente está falando do ambiente, a gente vai dividir isso na psicologia, né, geral de educação, a gente vai dividir isso como teoria bioecológica, que é a relação do ambiente. E essa relação do ambiente a gente vai dividir primeiro no microsistema. Tá, Marcelo? O que seria esse microsistema? Esse microsistema seria a interação imediata com o ambiente, com o lugar. O que é lugar, Marcelo? Lugar, né, é toda a porção do espaço que está relacionado à experiência pessoal de cada indivíduo. Então, esse local que você está inserido é um microsistema. Um meso é meio, né? Um mesosistema seria a interação com dois ambientes. Por exemplo, a família e a escola. Então, às vezes, né, tem lá a família passando esse desenvolvimento e a escola também passando, né, informações para gerar esse desenvolvimento. Quem é professor sabe, às vezes nós temos lá passando a informação, mas a família leva para o outro lado com a permissividade, com várias situações, e a gente tem dificuldade de direcionar esse aluno para que ele consiga se desenvolver de uma forma saudável e assim por diante. Então, isso aí é meso. E o exosistema, digamos, o exosistema, é quando nós temos a influência de outras pessoas, né, em seus ambientes. Então é uma influência exo, é externo, né? Então seria uma influência externa no teu ambiente, né? Então não seria ali, por exemplo, alguém que você vê através da internet, seria algo aí, por exemplo, né, exo, que é fora do seu sistema. Então hoje os alunos estão muito conectados. É alguém ali que ele não tem relação, não é família, não é escola, não é o local que ele está vivendo, então seria um exemplo. E por último seria o cronossistema, que seria o quê? É quando ultrapassa, né, todos os níveis de desenvolvimento humano. Então, quando isso ultrapassar, ele é chamado, né, de cronossistema. Então, nós temos esse esquema geral e quando ultrapassar todas essas relações que eu passei para vocês, isso é chamado de cronossistema. Tranquilo? Muitos teóricos vão, né, relacionar aos modelos de desenvolvimento e vão relacionar isso a dois modelos, desses contrastes do desenvolvimento. O primeiro é mecanicista, né, pensando que o ser humano ele é muito associado a uma máquina. Então, como é que seria isso mais ou menos? Né? Vamos pensar numa máquina, um automóvel. A gente coloca lá a gasolina no carro, a gente vira a chave, né? O carro pega, a gente acelera e o veículo vai andar. Então isso é uma máquina. Então basicamente, né, quem defende essa primeira visão, ele vai pensar que o homem também ele é uma máquina. Esse comportamento do humano ele é muito semelhante a uma máquina. Eles vão estudar, né, primeiro, por que as pessoas se comportam daquele jeito. Né? Por que as pessoas se comportam? Sempre pensando numa forma, né, quantitativa, né, contabilizando as ações e aí determinar ali um padrão.
O outro seria o organísmico, tá? Então seria como, né, as pessoas seriam organismos ativos, né? Estão em crescimento e desenvolvimento constante. Então elas vão desencadear os seus próprios eventos e não só reagem a eles. Então no outro é meio que uma reação, meio que programado como fosse uma máquina. Essa já é mais qualitativa, essa pesquisa, aonde vai pensar que nós somos organismos vivos, e é verdade, cada ação sua nos seus alunos, os alunos vão reagir de uma forma diferente, tá? Então, para os pesquisadores, isso aí está relacionado diretamente, né, a respostas e a estímulos proporcionados pelo ambiente que você está inserido. Hoje nós vamos parar por aqui, né? Senão ela vai ficar muito extensa, vai cansar você. Mas a gente vai fazer agora de uma forma sintetizada aqui o que a gente falou hoje, para você lembrar e pensar. É muito importante que você anote para essa informação passar aqui e facilitar aí a sua aprendizagem, facilitar o seu desenvolvimento. Bom, galera, né? Então a gente vai só fazer uma revisão e vai conectar ao próximo vídeo da semana que vem, tá? Então a gente vai falar para você, né? Quais foram os tópicos falados hoje na aula? Nós falamos sobre o desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento ele é contínuo, ele é gradual e também ele é, claro, longo. Ele não vai ser nunca do dia para a noite. Nosso aluno não vai aprender, ninguém vai fazer mágica, né? Nenhum de nós aprende do dia para a noite. A gente tem que ver esse vídeo, rever esse vídeo, ler a apostila, ler o livro, pensar, escrever e assim a gente vai desenvolver e vai dominar os conceitos para poder aplicá-los, não ficar apenas em decorar a informação, tá? Então pensa bem. E isso também está relacionado a cada indivíduo, né? A cada pessoa, cada um aprende da sua maneira e no seu tempo. Então a gente, quando for professor, lembrar que numa sala de aula, cada aluno vai aprender na sua maneira e no seu tempo. Lembrar também que depende muito do passado dele e das perspectivas futuras. O presente a gente está passando, né? Você o seu passado e o seu futuro, o que você quer aprender. Nós falamos também hoje aí que todo esse comportamento ele vai mudar a forma da gente falar, de agir, de pensar, de sentir, de criar, né? Tudo isso vai estar em constante mudança. A gente também falou para você que hoje grande parte dos cientistas concordam com o que, Marcelo? Eles vão concordar, né, que a gente aprende durante toda a vida. E isso ele chama de desenvolvimento do ciclo vital. A gente falou para vocês ali, né, alguns, digamos assim, princípios fundamentais. A gente falou para você que o desenvolvimento ele é vitalício, que o desenvolvimento depende da história, né, e do contexto que a pessoa está inserida, né, o lugar que ela está inserida, que ele também é multidirecional, lembra disso? Falamos que ele é flexível, né? Então assim, as pessoas elas vão tendo capacidade de modificar, né? Uma frase muito importante que a gente deve sempre pensar, a gente pode mudar de opinião. Freud já dizia, e a próxima aula será sobre Freud, tá? Freud já falava, podemos mudar de opinião e não devemos ter vergonha. Devemos ter vergonha de não pensar. Essa frase ela é fantástica. E aí depois a gente falou para você, né, sobre algumas teorias que o desenvolvimento depende de três questões básicas. Primeiro, uma questão hereditária e do ambiente, né? O segundo que a gente falou da atividade ou da passividade do desenvolvimento. Se a pessoa, né, ela estiver buscando ativa, querendo aprender, ou então ficando passiva, né, ela acaba tendo um desenvolvimento mais lento. E também esse desenvolvimento ele é contínuo e ele é em etapas, beleza? A gente falou da teoria bioecológica, que o ambiente influencia no nosso desenvolvimento, que ele pode ser micro, meso, exosistema, basicamente esses três. E aí, cronossistema é quando é fora desse processo. Micro, quando está ligado diretamente à tua realidade, né, aonde você está inserido, aquilo vai influenciar no seu desenvolvimento. Quando a gente fala de meso, é quando tem a combinação de dois ambientes interagindo, melhor para pensar é família e escola. E exo, quando é algo fora, né, fora das pessoas que interagem com você constantemente. Então, por exemplo, citei a internet. E quando é fora disso, a gente chama isso de cronossistema, beleza? E aí, para fechar a aula, né, a gente falou para vocês de dois modelos, que seria, né, esses modelos ou imagens, que seria o mecanicista, que vê, né, o homem como uma máquina, é um modelo mais quantitativo, ele segue uma lógica padrão ali,
né? Então você vai aprender devido a relacionado a isso, aquilo, então meio que programado. Esse seria o mecanicista. E o outro que é já mais do organismo, que é chamado organísmico, né? Seria um modelo que as pessoas elas vão fazer o quê? Elas são organismos vivos e elas vão vão desencadear os seus próprios eventos, porque cada um reage de uma forma a uma determinada ação. Essa foi a aula de hoje. Se gostou, aquele like, marca aqui os seus amigos da pedagogia, né? Eu sou professor do curso de pedagogia. Quero mandar um beijo especial a todas as minhas alunas aí, ex-alunas que acabam vendo, porque esses vídeos são feitos também para ajudar você a estudar para o concurso, né? Eu não sou professor dessa disciplina na licenciatura, eu dou aula de metodologia de ensino, eu dou aula em novas metodologias, e aí, claro, eu faço apenas para ajudar, né, todas as pessoas poderem conquistar aí a sua vaga, o seu sonho, seja um concurso público, aprender mais e a pensar em educação de uma forma diferente. Se gostou, aquele like e se inscreva aqui no canal. Vejo você na semana que vem. Até mais!